Abrir um livro é expandir a mente, dizem alguns. É uma máxima que roda nos nossos dias. Hoje, no programa com a jornalista Isabel Gurgel, a gente vai abrir um livro, vai expandir a mente e vai dilatar o coração. São muitas as emoções de uma leitora vigorosa, apaixonada, que descobre em cada página, em cada linha de um livro, uma razão para decifrar os mistérios da vida, os labirintos da existência. No programa de hoje, dentro do Festival Alberto Nepomuceno, que trabalha música, poesia e literatura, nós recebemos essa excelente jornalista, renomada jornalista, que traz para a gente a sua experiência de leitura de um livro de João Silvério Trevisan, Ana em Veneza. Aprecie, se deleite, expanda a mente, dilate o coração e corra para a sua próxima leitura após esse programa. Você não vai sair ileso. Isabel Gurgel, a jornalista, com Ana em Veneza, do João Silvério Trevisan, uma experiência de leitura, uma experiência para a vida, uma experiência de crescimento intelectual e emocional. Um bom programa para você. Hoje, nós vamos mostrar a cara de Alberto Nepomuceno. Não é mais a nossa cara. Alberto Nepomuceno. Isabel Gurgel, é isso o nome? Você está pisando numa terra de cultura, numa terra de artistas. Aqui é a terra de Jacques Klein, aqui é a terra também de Adolfo Caminha. É uma cidade que tem uma tradição cultural muito ativa e muito presente. Aqui há, por exemplo, o Salão de Artistas Aracatienses, um salão constituído, organizado pelo Museu Jaguaribano de Aracati, que promove cada ano uma sessão, um evento com esses artistas. Nós temos aqui também o Grupo Lua Cheia de Teatro, também, que há muitos anos vem divulgando a cultura aracatiense através de reuniões, de programas, etc. Então, é um lugar propício para a senhora mostrar quem é Alberto Nepomuceno, originário de Fortaleza, obviamente, né? Mas que percorreu o mundo inteiro, né? Fez o nosso hino do Ceará, né? É uma pessoa bastante conhecida no Ceará e no Brasil inteiro, né? É a oportunidade que a senhora nos oferece à faculdade, né, de mostrar esse artista cearense, que poucos aqui talvez conheçam, ou saibam o seu nome, né, conheçam porque é o autor do hino do Ceará, mas não saibam quem foi realmente Alberto Nepomuceno para a cultura brasileira e para a cultura cearense. Nós agradecemos, então, essa visita, né? E sei que esse programa do FAM, né, do Festival Alberto Nepomuceno, está também sendo oferecido à cidade de Icó, cidade de Canindé e outras, mais Fortaleza, obviamente, entendeu? E Aracati foi premiado com essa escolha, ok? Muito obrigado pela sua presença e a roda de conversa está com a senhora. Bom, boa noite. Nosso encontro hoje, como o professor falou, é uma roda de conversa e eu gostaria de fazer uma breve apresentação ou um breve resumo, um breve passeio sobre o meu percurso de leitura lendo o livro Ana em Veneza, do João Silvério Trevisan. Antes de começar, eu estava perguntando aqui algumas pessoas da sala de onde elas vinham, né, onde elas moravam. E aí a Daiane me disse que mora aqui na volta, ela disse o interior do Aracati, uma outra pessoa me disse que era do Fortim, a Deliane, que eu não vou reproduzir o nome, Neuliane, vem do Icapuí, o André Luiz, que é da equipe de comunicação. Eu perguntei onde ele havia estudado jornalismo, que eu fiz jornalismo em Fortaleza. Aí ele disse, eu estudei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu disse, então você era daquelas pessoas, né,
aqueles que vão todos os dias para a aula lá em Mossoró, ele disse exatamente. Então, a experiência de migrar, de viajar, de sair do seu lugar em busca de algo em que você acredita, ou de um sonho que você desenhou para você, ou que você imaginou um mundo para você, essa experiência, que é a experiência que Alberto Nepomuceno viveu a vida toda, e que nós vamos percorrer um pouquinho aqui no livro Ano em Veneza, essa experiência vocês já têm na vida de vocês e no corpo de vocês. Esse constante deslocamento, às vezes físico, né, mas, às vezes, pelos nossos próprios mundos internos, essa sensação de migrar, de ter que sair o tempo inteiro para ir construir esse sonho. Então, esse lugar do viajante, do migrante, do que vai em busca de um sonho, do que se torna estrangeiro por alguns momentos, ou por alguns meses, ou por alguns anos da vida, vocês já têm, vocês já trazem. Né? A Jéssica, que também trabalha aqui com vocês, participa desse programa de protagonismo juvenil de vocês, ela me dizendo que apresenta um programa na TV da faculdade e que ela já fazia teatro em Aracati, mas que ela estava pensando em estudar jornalismo. Então, a gente vai encontrando esses rastros que nós vamos percorrer do Alberto Nepomuceno, se inventando como artista, a gente encontra nas narrativas de cada um de vocês, de cada um de nós que estamos aqui hoje. O que acontece, às vezes, é que a gente não dá escuta às nossas narrativas. E, talvez, por isso, a leitura, a relação com o livro ou com outros suportes para acionar a leitura é uma relação tão potente para a gente afinar a escuta, uma escuta do mundo, uma escuta do outro, mas, sobretudo, uma escuta de nós mesmos. Né? Então, a gente já tem, nesse auditório, eu não precisava nem abrir o livro do Alberto Nepomuceno, a gente poderia fazer uma roda de conversa sobre livre leitura, sobre Alberto Nepomuceno, sobre a invenção de si no mundo, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas necessidades impostas ou criadas por nós de deslocamento para construir aquela pessoa que a gente acha que é o que a gente quer se tornar, ou que a gente sonha, ou que sonharam pela gente e a gente aceitou, ou vai seguindo com isso até que a gente desenhe o nosso próprio sonho. Então, a gente já poderia estar nesse estado de encontro, de roda de conversa, sem precisar do livro. Mas a gente tem isso potencializado no livro do João Silvério Trevisan, que é um livro lindo, né? É um livro viagem, é um livro banquete, é um livro que você pode ler anos e anos e anos da sua vida, como a gente faz com as coisas que a gente mais gosta. Né? A gente repete, a gente volta a elas, a gente guarda, a gente quer lembrar delas, a gente quer viver com elas, a gente quer dar uma vida mais longa a elas. Pois, então, quem está aqui para conversar com vocês é uma leitora. Tá? Eu estava dizendo isso para a Jéssica. Eu digo, Jéssica, eu sou... Porque ela disse, eu gosto de teatro e tal, mas eu gosto de ler e tal. Eu disse, Jéssica, eu sou uma leitora. E como leitora, eu sou como vocês, atores, né? Como vocês, atrizes. A gente inventa, a gente cria, a gente aumenta, a gente dramatiza, a gente enfatiza, a gente esconde algumas informações, a gente esquece, a gente inventa, a gente mente um pouquinho, se for preciso, para a cena ficar melhor. Né? O lugar do leitor é o lugar que eu estou invocando para dizer para vocês de onde eu estou falando. E aí, o nosso livro é o Ano em Veneza. A Jéssica disse, você trouxe o livro? Eu disse, trouxe. O André Luiz disse assim, você trouxe quantos? Eu digo, esse é um leitor, porque todo leitor ele tem uma fome de livro. Ele entra numa biblioteca e ele diz, só tem isso, tanto faz a biblioteca ter 10 mil livros, 30 mil, 40 mil, ou ser um prédio de 10 andares. Ele acha que ele vai ter tempo na vida, não só para ler todos aqueles livros, como os outros livros que existem em outras bibliotecas. Né? Todo leitor, então, quando o André Luiz me fez essa pergunta, eu digo, aí está
um leitor. Ele acha que ele vai ler várias edições, ele quer ver todos os exemplares, né, se não todos os exemplares, vários exemplares diferentes e tal. Mas o que eu trouxe para vocês é uma edição mais recente, do Ano em Veneza. Não é a primeira edição dos anos 90, do comecinho dos anos 90. E por que eu estou trabalhando com essa edição? Quando o Festival Alberto Nepomuceno nos convidou para fazer uma apresentação no festival, eu trabalho com outras experiências de leituras de outros livros também. E eu disse, por que a gente não faz sobre o Alberto Nepomuceno? Mas não só o Alberto Nepomuceno, figura histórica, artística, esse homem que existiu de fato e que deixou um legado para a gente. Por que a gente não faz um encontro sobre o Alberto Nepomuceno, personagem de ficção do livro Ano em Veneza, do João Silvério Trevisan? O festival aceitou a sugestão e eu voltei a ler o livro, mas aí eu não encontrei mais a edição original que eu havia lido. Eu já encontrei uma edição mais recente. E o que eu fiz? Eu disse, bom, eu não vou reler o livro agora. Eu vou anotar o que eu lembro da minha primeira leitura, das primeiras vezes que eu li o livro, e vou fazer um pouco de elaboração a partir de uma memória. A memória não é o que a gente esquece ou o que a gente lembra. Ela é esse tráfego entre lembrar e esquecer. É como uma ilha de edição, que a gente vai o tempo inteiro. A professora Meire Bessa está ali concordando. Eu digo, ótimo, eu já tenho uma pessoa que está de acordo, né? E a gente tem essa ilha de edição que a gente vai processando a vida da gente, né? Porque, na verdade, a gente não tem memória de um livro lido ou de um filme lido. Esses são suportes para a gente ir guardando uma memória da vida da gente. Então, eu anotei o que eu lembrava da primeira leitura. E o que eu lembrava da primeira leitura, que eu havia feito há 20 anos, né? Quando o livro foi lançado, pouco tempo depois que o livro foi lançado, eu lembrava de algumas coisas. Eu lembrava que Ana em Veneza era um encontro fictício entre 3 personagens reais, digamos assim, que existiram historicamente. Esses personagens eram o maestro Alberto Nepomuceno, a Ana, do título do livro, que é uma preta escrava, né, de origem africana, no Brasil da metade do século XIX. Ela é uma babá que cuida das crianças de uma família, que é uma família meio brasileira, meio alemã. Quando, da morte da mãe dessa família, o pai, não podendo criar os filhos no Brasil como ele acha que os filhos dele deveriam ser criados, resolve enviá-los para a Alemanha. E a preta, a escrava, a Ana, que deve ter, na época, algo como 18, 20 anos, mas não se sabe, porque os escravos não tinham documentação que pudesse atestar uma idade, uma data de nascimento, ela vai junto. Então, o encontro fictício que o João Silvério Trevisan vai criar é Alberto Nepomuceno, a Ana do título, a preta, africana, escrava dessa família, e a Júlia, que é a garotinha de 6 anos, que é a garota mais nova da família, que é a pessoa que é mais próxima da Ana, que é de quem a Ana cuida. E, supostamente, por isso a Ana vai para a Alemanha, porque, dentre os filhos, tem a Júlia, de 6 anos de idade. Eu lembrava que a Júlia, menina, que sai menina do Brasil, morava em uma fazenda em Paraty, pertinho do Rio de Janeiro, vai se tornar adulta, a mãe de 2 escritores de língua alemã, o Thomas Mann e o Heinrich Mann. E eu lembrava que o Thomas Mann era o autor de Morte em Veneza, né? Que é um livro que é muito forte para várias gerações, em vários lugares do Ocidente, e tem também uma versão, pelo menos uma versão para o cinema, eu conheço, mas tem outras, e é um tema muito forte, não só na história da literatura, mas na história das artes no Ocidente. Então, eu lembrava desse encontro fictício, eu lembrava que, no capítulo, que eu achava que era o 2º capítulo, em que a Ana estava se despedindo do Brasil e que a Júlia, criança de 6 anos, estava se despedindo daquela vida que ela conhecia, porque ela ia embora
a Alemanha, para a terra, né, onde morava a família, parte da família dela, eu lembrava que chovia muito nesse capítulo. E, para a gente do Ceará, a chuva é um espetáculo sempre, é sempre bem-vinda, é sempre bonita, por mais que nos cause transtorno, porque a gente não tem cidades, né, preparadas para viverem sob a chuva, a gente não tem isso, mas a gente adora chuva, né? A gente tem um jeito de dizer, por exemplo, no Ceará, se vai chover, o que seria um tempo feio ou pesado, a gente diz, está bonito para chover. Né? Então, a gente tem uma relação com chuva que é muito especial. Eu lembrava do capítulo, que chovia o capítulo inteiro, e essa menina de 6 anos se despedia do lugar onde ela havia nascido, o único lugar que ela conhecia na vida. Né? Eu me lembrava disso. Eu lembrava que tinha um momento no livro em que o Alberto Nepomuceno, um brasileiro, migrante, um viajante como vocês, né, que havia ido para a Europa, porque, naquela época, nós estamos falando do final do século XIX, ele queria fazer música, e música brasileira, com a alma brasileira, mas ele queria fazer música numa chave que a gente chama produção erudita. E, para você ter lastro, né, como o nosso professor tem, que ele diz, eu fui jornalista do Jornal O Povo, ele vem me contar a história dele, como se eu não tivesse a obrigação de conhecer. Para você ter isso, esse lastro autorizado, você tinha que estudar música na Europa. Então, ele é esse viajante que está na Europa. Ele já mora um tempo na Europa, quando o livro começa. Né? Ele é o viajante que está saindo da Itália. O Alberto Nepomuceno nasce em Fortaleza em 1864. Meninote ainda, com 16 anos, ele vai estudar em Recife, né, porque ele não tinha como estudar em Fortaleza, né, ele migra para Recife para estudar lá. Com 24 anos, ele faz a primeira viagem dele para a Europa, e depois outras. Então, ele está saindo da Itália, resolve ir a Veneza antes de esticar a temporada dele de estudos na Alemanha. Eu lembrava disso e lembrava que o Alberto Nepomuceno tinha um momento em que ele passeava na cidade, em Veneza, perdido, né, delirante, meio que aceleradamente se perguntando, meio sem entender, querendo respostas do mundo, como a gente quer, como a gente diz. Será que vale a pena eu pegar esse ônibus todo dia, me acordar às 4h30 da manhã, pegar um ônibus para Mossoró, lotado, para fazer essa faculdade de volta? Será que é isso que eu quero? Será que não tem outra coisa? A gente faz, mas, às vezes, mesmo com certeza do objetivo da gente, a gente duvida, a gente hesita, a gente fraqueja. Eu me lembrava desse passeio do Alberto Nepomuceno pela cidade, se perguntando, o que eu estou fazendo aqui, tão longe do Brasil, tão longe do Ceará, se tudo o que eu quero na vida é produzir música brasileira? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que vir para cá? Que tradição é essa que eu tenho que conhecer? Que desenho de mundo é esse que diz que, em alguns lugares, ou alguns lugares estão autorizados a produzir, a difundir um conhecimento e outros não? Por que eu tenho que vir estudar aqui, se o meu país é tão musical? Né? Ele está nesse delírio. Eu lembrava disso, e lembrava de uma cena muito bonita, em que ele entrava na Catedral de Veneza, na Basílica de Veneza, que é uma igreja dedicada a São Marcos, um dos evangelistas. Ele entrava atraído por uma voz. Ele disse, nossa, que voz é essa? Né? Que voz especial. Quando ele entrava na igreja, vocês vão lembrar de algo que a gente estudou na época do colégio, falando de música, que tinha uma época que as mulheres não cantavam em público, né? Elas não tinham quase nenhuma função pública, elas não poderiam aparecer cantando. E, para você ter uma voz feminina no coro ou na ópera, você castrava os homens para que eles não pudessem maturar a voz e continuar cantando como se fosse uma voz de mulher. Né? Isso era feito como um sacrifício, né? Aquela pessoa seria mutilada para manter a voz. E aí a gente fica com essa chave de que, para a produção da beleza, às vezes, tem uma obra, um trabalho imenso a ser feito que nem sempre é tão bonito. Ou, para a realização de algo,
o que quer que seja, na dimensão que seja, há um trabalho que precisa ser feito. Então, ele entra na igreja atraído por uma voz. Quando ele chega lá, ele vai ouvir um dos últimos castrados da história da música no Ocidente, que a gente usa castrati, porque o plural em italiano se faz com i no final. Então, ele tem esse delírio na cidade. Eu lembrava disso. E eu lembrava que, depois desse delírio, ele ia passear na praia, né, na praia do Lido, em Veneza, que é uma ilhota em Veneza, e ele dizia assim: eu devo estar muito atormentado pela saudade, pelo exílio, pela condição de estrangeiro, eu devo estar imerso em muitas dúvidas e isso não está me fazendo bem, porque eu acho que eu estou ficando doido, porque ele está na Europa, no final do século XIX, ele disse, porque eu estou vendo uma rede e um pé de uma pessoa preta se balançando na rede. Eu devo estar tendo um delírio e eu estou vendo o Ceará aqui. Isso não é possível, isso não existe. E aí eu lembrava que ele encontrava a preta, a Ana do título, e que a Ana recebia um herê, que é uma entidade das religiões de tradição africana, né, que a gente recebeu no Brasil, e o herê, ou os herês, são, no mundo dos encantados, as entidades que dizem respeito às crianças, ao espírito de brincadeira, ao espírito de inocência, mas ao espírito de abertura para o mundo. Então, o Alberto Nepomuceno, que depois vai se tornar o grande maestro, né? Ele está estudando para isso, um grande pianista, um grande regente, um grande compositor, o professor lembrou que ele compôs o hino do Ceará, que vai fazer uma produção de música e de canção na chave da produção erudita em português. Isso ainda não existia, porque, às vezes, como a gente já pega o mundo pronto, a gente pensa que ele sempre foi desse jeito, né? A gente esquece que o mundo é uma permanente invenção. Então, eu lembrava mais ou menos desse quadro, né? Eu tinha essas memórias do livro. E tinha uma passagem também que eu lembrava, como leitora, que era uma entrevista que um jovem jornalista, o André Luiz, saiu daqui, eu estou vendo a Jéssica agora, também, está aqui a Jéssica, que um jovem jornalista fazia com o Alberto Nepomuceno, eles se encontravam na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Eu lembrava disso. E eu lembrava claramente, do momento em que o Alberto Nepomuceno, um instante, menos de um minuto, ele se sentia quase acolhido, quase em terra conhecida e não em terra estrangeira, ao encontrar a preta, a Ana, do título do Ano em Veneza, porque eles se encontram, eles falam um com o outro, e, naquele momento, eles são, um para o outro, a terra, o lugar no mundo que falta a ele e que falta a ela, que viveu a vida inteira migrando sem escolher a migração, diferentemente do Alberto Nepomuceno, que estava na Europa porque queria estudar. A Ana não estava lá por haver feito qualquer escolha. A família dela não veio da África por escolha, ela não era escrava por escolha, ela não havia ido embora para a Alemanha por haver escolhido essa rota, ela não tinha com quem conversar o português na Alemanha, ela não havia aprendido o alemão e ela já não lembrava mais do dialeto africano, ou seja, ela não tinha nenhum idioma em que ela pudesse não só falar com o mundo, mas se dizer ela própria, dizer dela mesma. Ela já falava uma língua inventada com os fragmentos de cada um desses idiomas com os quais ela havia tido contato, porque, assim como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, a língua que a gente fala é encontro, é contato, é contágio. Se você privar um ser humano do crescimento com outros seres humanos, ele não vai falar língua alguma.
Independente do lugar em que ele esteja, ele não vai ter acesso a isso, ele não vai se fazer gente através de uma língua. Então, eu tinha esse desenho da minha memória, né? O que era a primeira leitura. E aí, como eu estou falando de livro e de leitura, eu quero lembrar que um leitor, ele lê, sobretudo, o que está escrito, mas ele inventa também a leitura, por isso que, às vezes, a gente diz assim, eu não consigo ler, eu começo a ler e me disperso, não tenho a menor concentração para livro. Né? Eu acho... Mulher, tu lê um livro desse tamanho, mulher, eu passei 6 meses, eu não consegui sair da primeira página. Né? Mulher, livro é muito chato. Livro é a vida da gente. Aqui tem fofoca, traição, paixão, chifre, namoro, paixão correspondida, paixão não correspondida, sonho realizado, sonho frustrado, viagem que deu certo, viagem que não deu certo, mãe que não concorda com o que a gente quer, mãe que concorda que dá a maior força, comida boa, tem um banquete, tem um jantar aqui nesse livro, que toda vez que eu estou com muita fome, que a pessoa diz assim, ainda vai demorar, dá para aguentar? Eu disse, dá, porque eu estou no banquete, no jantar da Ana e Veneza. Enquanto eu segurar na imaginação, vai dar para eu me alimentar um pouquinho com isso. Então, a gente não tem a prática cotidiana de leitura, como a gente não tem várias outras práticas. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode aprender a gostar de ler como você anda de bicicleta. Por exemplo, eu tenho amigos da minha idade que não sabem andar de bicicleta. Ele diz, mulher, pelo amor de Deus, eu não sei andar de bicicleta. Eu disse, mas aprende. Aí a pessoa constrói ponte, esse é um engenheiro civil, né? Faz uns cálculos complicadíssimos na vida, maneja uma série de operações e ele não sabe deslizar em uma bicicleta. Né? Então, assim, não tem demérito nenhum em não gostar de ler. Eu não gosto, eu acho um saco. Não tem demérito nenhum. Agora, você vai perder uma das melhores coisas da vida. Né? Só isso. Uma pessoa, por isso que os leitores, eu não sei se vocês viram um livro que se chama Minhas Tardes com Marguerite. É uma velha de 90 e poucos anos que senta todo dia em uma praça para passar o tempo. E ela leva um ou outro livro com ela. Ali, ela conhece uma pessoa jovem, para ela, que deve ter uns 46, 47 anos. Eles se tornam amigos. Ele diz para ela que nunca leu um livro, que não consegue. Ele diz, a minha cabeça não dá, eu não acompanho. E ela lê para ele, eles passam as tardes, chama Minhas Tardes com Marguerite. Ao final de um tempo, ele se torna um leitor sem saber. Né? E ele diz assim, muito obrigada, essas tardes com você são tão bacanas. Tal. Ela diz assim, não é comigo, nós estamos com os livros e com a leitura. Ele diz, não, que eu não sei nem ler. Aí ela diz, mas você já leu, ler é escutar. Tudo que eu li para você, você leu. E aí o que acontece é que ele vai se tornar um leitor, porque ele se dá conta de que é tão bom aquele estado de leitura, aquela condição de leitor, que ele não vai ler isso aqui achando, eu vou ter que passar por essas 600 páginas. Não, ele vai ler como os leitores leem, que a gente corre para ler, quando está chegando no final, a gente começa a economizar, né? Quando termina, a gente diz, eu queria não ter lido, então, eu queria começar de novo e ser a primeira vez. E isso é como paixão, não tem nenhuma diferença. Tá? Com uma vantagem de que, se o livro lhe der um beijo na boca hoje, amanhã ele estará ao seu lado. Você não precisa ficar esperando para ele lhe telefonar, né? Ou para passar um zap. Então, é uma história de paixão. Todos os personagens do livro, do João Silvério, são apaixonados, né? Ainda que se debatam com essa paixão, ainda que essa paixão não seja sinônimo de alegria, de felicidade, de uma recompensa imediata, mas todos eles são tomados por isso. Pois bem, essa era a lembrança que eu tinha da primeira leitura, né? E aí, como a memória, essa ilha de edição que trabalha, que opera o tempo inteiro entre lembrar e esquecer, eu digo, não, agora eu vou reler o livro. E, gente, claro que eu tinha um outro livro, eu tinha inventado um outro livro, porque o leitor faz isso, ele lê nas entrelinhas, ele lê com o repertório dele. Né? Tem um livro de uma fotógrafa do Ceará sobre a carnaúba, da Sheila Oliveira. Eu leio aquele livro, eu
tenho um determinado entendimento, uma determinada apreciação. Mas se eu morasse aqui, nessa região, né, com esse carnaubal que a gente tem, que ainda não conseguiram destruir, né, a tentativa de destruir é bem forte, mas ainda não conseguiram apagar, desmanchar essa paisagem. É claro que eu iria apreciar esse livro de um outro modo, porque eu tinha uma experiência, eu sei como o que se faz com a carnaúba, né? Eu tenho uma outra vida com isso. Então, quaisquer livros, até os de geometria, eles tratam da vida da gente. Né? Para fazer uma cadeira dessa, que a gente senta e acha banal e empilha 500, né? Foram séculos e séculos e séculos, porque as cadeiras foram inventadas, primeiro só como um assento, depois vai subindo encosto, depois vem um lugar para botar o braço, depois é algo muito pesado que não sai do lugar, depois é algo móvel, portátil, que você carrega, até um dia em que você pode ter empilhadas 100 cadeiras ocupando um lugar que seria de uma cadeira. Isso é invenção de homens e mulheres que nos antecederam, e cada um, a seu modo, usaram livros, fizeram livros e deixaram livros para a gente. Pois bem, quando eu volto para o livro, eu me dou conta que a leitora, né, o meu trabalho de leitura era também um trabalho de fabulação. Eu havia inventado, por exemplo, tinha a chuva no 2º capítulo? Tem, mas é uma chuva, gente, não chove o livro todo, não dura 2 anos a chuva, é uma chuva só. A criança, a Júlia, de 6 anos, se despedindo da família, né, se despedindo dos lugares da fazenda, indo ver os lugares onde ela brincava. A Ana, do título, vai atrás dela, mas não é aquela chuva que eu imaginava. Tem o delírio, a deambulação, o vagar do Alberto Nepomuceno por Veneza? Tem, com uma outra intensidade, até maior. Tem o encontro dele com a Ana, do título. Então, o que eu experimentei como leitora da primeira vez é algo que vai se renovar e se ampliar permanente e continuamente com minha vida anterior, com minhas leituras anteriores e com minhas leituras que virão. Por exemplo, qualquer possibilidade agora de conversar sobre o Ano em Veneza com outros grupos vai incluir o Vale do Jaguaribe, vai incluir a Neuliane, que vem da Quixaba, a Daiane, que vem do Sítio Volta, né? Quem está aqui do Fortim, quem está aqui de Beberibe. Hoje eu perguntei eu conheço o Garcia há muito tempo, porque a gente trabalha na área da comunicação, e eu disse assim, Garcia, você mora em Porto Canoa. Como é Porto Canoa? Porque, para mim, Porto Canoa é um deserto, né? É uma terra desabitada. Né? Aí o Garcia vem e diz, não, aí ele vai dizer, então, cada pessoa amplia o meu mundo. Então, cada leitura amplia e renova as leituras anteriores. Eu encontrei no livro várias coisas que eu levei para o livro, que eu coloquei como leitora, mas eu encontrei um livro mais abundante, mais fértil, mais farto do que o livro da primeira leitura, porque eu já estava procurando o Alberto Nepomuceno, que eu vou dizer que caminhava em um labirinto sobre as águas. E aí, quando eu conversei com o André Luiz, ele dizendo, eu quero saber mais sobre essa roda de conversa, porque a gente está preparando um material para o site da faculdade, e eu disse assim, olha, André Luiz, eu estou indo para o Jaguaribe, conversar sobre o livro do João Silvério Trevisan, conversar sobre Alberto Nepomuceno, personagem desse livro, com muita alegria e com muita curiosidade também. Porque, quando a gente elaborou esse trabalho, que nós invocamos o título de labirinto, nós pensávamos em 2 labirintos. A imagem de labirinto construído, né, labirinto físico, como os labirintos míticos, mas como labirintos que existem também, é uma imagem que a gente associa muito às cidades. Né? Essa ideia de você entrar e você ter que encontrar um fio que torne possível você percorrer o labirinto e sair dele, como acontece na lenda do Minotauro, que quem fornece o fio ao Teseu, que vai entrar no labirinto,
vai derrotar o Minotauro e vai sair do labirinto, é a Ariadne. É ela que oferece esse fio para o herói que vai percorrer o labirinto para matar o monstro que aterroriza a cidade e vive lá preso, mas tem que receber em sacrifício anualmente 7 virgens, né? Eu tinha essa imagem do labirinto e, para mim, o Labirinto Veneza era uma imagem muito bonita, porque é uma cidade sobre as águas. Então, assim, o que nós temos de mais sólido, né, essa ideia de uma cidade construída, Veneza tem essa ideia sólida, ela se realiza como um construto material, mas ela está sobre as águas. Então, eu invocava a ideia de que ela diz muito sobre as nossas fragilidades, sobre o insondável de que somos feitos, né? Porque a gente é feito de muita força, mas a gente é feito de muita fragilidade, de um material muito sensível. Então, eu invocava essa ideia de labirinto, e eu invocava a ideia do labirinto como uma das partes da audição, né? É uma das partes que constrói o aparelho auditivo, se chama labirinto, que tanto é importante na música, para quem produz, como na música para quem escuta. Mas é uma referência fundamental para a gente pensar a leitura como uma atividade prazerosa de escutar um mundo que foi desenhado por outra pessoa e escutar o meu mundo no desenho desse mundo feito por um terceiro. Mas, vindo para o Aracati, essa ideia de labirinto sobre as águas, ela se renova, porque Aracati, uma das referências de produção estética da cidade, o professor levantou pelo menos aqui umas 5, né? Jacques Klein, o Adolfo Caminha, os artistas do Lua Cheia. Eu estou lembrando dos bonecos gigantes que a cidade faz, né? Eu estou lembrando do Antônio Luiz, artista plástico lá do Cumbe. Eu estou me lembrando do Toninho Maia, artista de Majorlândia. Eu estou lembrando do Niciano, pintor de Canoa Quebrada, da Francisca Clotilde, escritora, né? Sem falar de um sem número de artistas anônimos que nunca inscreveram seu nome na história da produção estética da região, como o Nepomuceno inscreveu o nome dele na produção artística do Brasil e desse lado do mundo que a gente vive, que é o Ocidente. Então, o labirinto do título se amplia, porque a gente pode pensar nesse trabalho sofisticadíssimo, né, que alguns dizem renda, outros advogam que seja chamado bordado, né, que é feito por mãos anônimas há séculos, pelo menos desde o século XVIII, né, que chegou ao Brasil, que chegou ao Ceará, e que a região do Aracati é a fonte principal produtora da renda de labirinto, que é essa elaboração sofisticadíssima, porque é um aprendizado feito numa experiência de tempo muito grande, de algo muito frágil que você vai desmanchar para fazer. Vocês, acredito que vocês sabem como é que é o princípio do labirinto. Você tem um tecido, você desmancha o tecido e você vai refazer a trama daquele tecido, criando um outro desenho. E aí é com essa imagem desse labirinto ampliado pelo trabalho das labirinteiras e de homens labirinteiros, porque existe, em Canoa Quebrada, tem o João de Tim, né? Como ele, devem ter existido outros anteriormente, porque eles zelam uma herança que eles receberam e que eles vão passar para frente. Então, com essa ideia de labirinto, desse algo frágil, fino, delicado, perecível, que é a própria matéria da vida de cada um de nós, que a gente recebe, mas, ainda assim, a gente precisa fazer, né? A gente recebe a vida dos pais da gente. A vida é uma dádiva, mas cada um tem a tarefa de inventar para si a vida que quer viver. E é sobre essa tentativa de inventar para si a vida que se quer viver que o Ano em Veneza ficcionaliza um encontro que nunca houve, porque talvez essa seja uma das atividades da arte. Pensar o que não foi pensado, criar
o que não foi criado, dizer o que não foi dito. Então, eu queria encerrar aqui essa breve apresentação, né? Como vocês perceberam, eu falo um pouquinho excessivamente, e a gente abrir para a roda de conversa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, professora. Assistimos com atenção tudo que foi dito, mas algumas coisas ficaram na minha cabeça. Algumas lições, pelo menos, de Adolfo Caminha. Saiu para ir buscar. Saiu para ir buscar. Eu acho que essa lição de Alberto Nepomuceno é tão importante para nós todos, não só para os que vão para Mossoró, ou foram para Mossoró, hoje não vão mais, porque já estudam em Aracati, né? Mas para muitos outros que se aventuraram no mundo afora, estudaram fora, em busca de um ideal, em busca de alguma coisa que eles queriam ter e viver. Eu mesmo tive essa longa experiência de viver muitos anos fora do Brasil, atrás de outras coisas que, sei lá, aqui não havia, ou havia, eu as queria diferente. Quanto aos castrati, na época que eu estive em Roma, né, estudando, eu ouvi essas histórias, mas de maneira muito próxima. Muito próxima. Não havia mais isso no tempo que eu estive lá, né? Esse tempo já tinha passado, mas não era uma coisa tão distante ainda daquela época, entendeu? E aquilo me admirava, aquilo era estranho, entendeu? Quão diferente eram os costumes, eram as maneiras de pensar. E não se tratava de dizer que isso é certo ou errado ou não, era o tempo que era assim, as pessoas pensavam dessa maneira. Por que, então, essa história de Adolfo Caminhão, de Alberto Nepomuceno, ser contada aqui por você, através de um Trevisan, através de um autor, né? Por que não contar a história diretamente de Alberto Nepomuceno e dizer ele foi assim, fez isso, fez aquilo? Eu acho que as pessoas aqui estão cheias de perguntas para lhe fazer. Essa roda de conversa, acho que vai conversar agora. Eu acho que há muitas questões, mas se você quiser dizer alguma coisa ainda a respeito do que eu já disse, a palavra está com você. Eu quero agradecer a escuta de vocês, né? E dizer que eu vou sempre escolher o caminho dos artistas, tá? Para fazer o livro de ficção, o que o João Silvério Trevisan fez? Ele começa o livro, a narrativa dele começa por volta de 1858, 1851, 1858. Vai até 1891. É um período de tempo muito largo, historicamente, no Brasil e no Ocidente. Entre 1850 e 1891, lá no século XIX, vários mundos se desmancharam e outros surgiram. Eu acho que o relato que o João Silvério Trevisan faz e que a literatura traz para a gente, por isso ela é tão potente, e as pessoas dizem, Isabel, mas isso que tu diz é verdade ou é mentira? Eu digo, olha, nem tem que ser verdade, nem tem que ser mentira, né? É uma boa história que merece ser contada, né? E que só existe na escuta. Então, o que o João Silvério Trevisan faz? Para escrever um livro de ficção, ele fez mais de 40 entrevistas com especialistas nos temas escravidão,
produção de literatura na Europa no século XIX, produção da literatura no Brasil no século XIX, imprensa no Brasil, imprensa na Europa, meios de transporte, de deslocamentos, tempo, experiência de tempo num Brasil ainda rural e uma Europa já urbanizada, né? Invenção de mundo, essa Europa que está evocada aqui, desenhada na vida do Alberto Nepomuceno, da Anne Veneza e da Júlia Mann, é uma Europa que acaba de se organizar, é muito recente ainda dizer Itália e ter uma unidade, né? O professor disse que morou em Roma. O Alberto Nepomuceno está vindo de Roma para Veneza. Quando ele está deambulando perdido na cidade, que ele começa a conversar com um italiano veneziano, o italiano fala em um dialeto para que o Alberto Nepomuceno saiba da diferença que é o italiano que ele está falando. Então, ele coloca o Alberto Nepomuceno no lugar de outro italiano, mas que vem de uma outra região, até ele descobrir que o Alberto Nepomuceno é do Brasil, né? Então, ele volta a falar o italiano. Eu estou falando de migrações, eu estou falando dessa demarcação que a gente faz. Eu sou do Aracati, eu não sou de tal lugar. Eu sou do Córrego dos Rodrigues, é vizinho o Córrego da Nica, mas eu não sou do Córrego da Nica. O caminho da literatura, a meu ver, né, essa é uma experiência que só serve para mim, leitora. Cada leitor vai elaborar a sua. Ele é um caminho que me dá isso com uma outra densidade, né, com uma outra textura. É mais ou menos como se você dissesse assim: para que cobrir uma mesa de banquete com a toalha de labirinto, que dá o maior trabalho lavar, dá o maior trabalho engomar, não tem onde guardar, se sujar é um problema, se desmanchar, arranjar uma restauradora de labirinto, que é um ofício raríssimo, o restauro do labirinto. Por que não bota uma toalha de plástico? A gente bota, mas a gente pode usar de labirinto. Aí eu acho que o que eu tento fazer, trabalhando como leitora, os livros de ficção e indo pelo caminho da ficção, é usando toalhas de labirinto no meu dia a dia, porque eu acho que a gente precisa mais de labirinto no sentido de renda, de elaboração, de sofisticação das coisas sobre as quais a gente pode pensar e como a gente pode pensar a vida da gente. Foi ótimo o seu comentário, professor, porque, ao final do livro, o que o João Silvério Trevisan nos oferece são várias perguntas. O que fazer? Ele termina o livro em 1991. A narrativa ficcional é 1891. Ele pula 100 anos como se ele estivesse no Brasil. E as questões que o Alberto Nepomuceno estava colocando para ele lá no século XIX, como é que eu vou produzir uma arte com a alma brasileira vivendo na Europa? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou procurando? Ele atualiza essas perguntas para 1991. E eu atualizaria, eu traria até os nossos dias. Como é que a gente vai inventar a vida que a gente quer nesse Brasil que está se desmanchando aos nossos olhos? Como eu falo demais, eu queria agora escutar vocês. Isabel, eu queria dizer assim que é um grande prazer te rever, né? A gente que também é leitora, gosta de algumas coisas de filme, acompanha as pessoas também que gostam disso, que sempre falam, né? O Teatro César de Alencar tem muito desse desejo, né? E, enfim. E você tocou num ponto que eu estava todo o tempo relembrando aqui, falando. Eu acho que, para além da gente conversar sobre Alberto Nepomuceno, você trouxe algumas questões que são muito importantes, que é o falar, o encontro com o outro, o escutar e a tolerância, né? Eu acho que esse seu momento hoje foi um momento muito proveitoso. A direção da casa está de parabéns em convidar a Isabel. Eu acho que isso tem que ser reproduzido mesmo, né? Eu tenho uma assim. E acho que é um momento para a gente pensar, gente, né? Vocês, meninos que estão sendo o futuro, que vão caminhar, que vão estar nas empresas, vão estar no mundo do trabalho e tudo, né? É a gente pensar que relação a gente quer, como a gente quer viver, o que é que a gente quer construir para frente. Não é o mundo que nós vamos deixar. Somos nós como nós vamos nos transformar e fazer esse mundo se transformar.
né? São as pessoas que precisam se transformar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Meribessa. Boa noite, meu nome é Tereza, sou professora do curso de Pedagogia, sou aracatiense, e é muito bom quando você fala dessa cultura da nossa terra dos bons ventos, né? Tem muita história para contar. E só para reforçar o que a professora Meire já fala aqui, a maneira que você fala deixa a gente assim, querendo ouvir a noite toda. Não diga isso. Digo. É um perigo, porque eu fico a noite toda, a produção fica o tempo inteiro olhando. Porque você traz uma sequência de ideias que não se perdem naquilo que você vai dizendo. Ao mesmo tempo que você contextualiza, daqui a pouco você volta lá para o livro, daqui a pouco você traz a atualidade, e aí a gente vai assim, ouvindo e se deliciando com a sua fala. Só agradecer. Muito obrigada, Tereza. Professora Tereza, muito obrigada. Agora é a vez dos alunos, quem vai falar? Temos algo em comum, professor. Gostamos de falar. Mas eu queria dizer que é surpreendente esse encontro. Deveríamos esperar que o nosso diretor Garcia nos deslocasse do previsível sempre. E eu acho que é desconcertante, ao mesmo tempo encantador, que não foi uma palestra que assistimos aqui. Eu acho que foi uma performance artística, no sentido de que você transitou com essa história sem perder, e é mais ou menos uma referência muito similar ao Labirinto. A gente olha aquelas labirinteiras e diz, será que ela sabe realmente no que vai dar isso tudo? Aonde chegar aquele fio? E, de maneira artística, a senhora faz uma performance. E eu acho que Alberto Nepomuceno estaria muito feliz de ver. Parabéns pela produção desse encontro. Foi riquíssimo e transformou a todos nós, professora. Obrigado. Muito obrigada, gente. Enquanto isso, Isabel, puxando aqui para a história, você falou muito de arte, de cinema, de ficção, de sonhos, e com certeza você viu um filme chamado Entre Dois Amores, com a Meryl Streep e o Robert Redford. E tem uma hora na mesa que ela diz, me dê uma palavra, e a pessoa dá uma palavra e ela começa a narrar uma história, a puxar um labirinto, como o Antônio falou tão bem. Mas nesse mundo, hoje, onde a gente está meio híbrido entre a realidade e a ficção, onde realmente começa a ficção e onde termina a realidade, ao seu ver? Bom, talvez nós sejamos ficção, no sentido mais rico que a palavra pode ter, né? A gente tem uma tendência primeira que se impõe de tratar a ficção como algo menor, ou uma mentira, ou uma invenção ali mais frágil. Mas o sentido da palavra é de algo feito, modelado, né? E acho que todos nós aqui, desde as pessoas mais jovens, nós temos essa experiência de que nós somos feitos, né? Falando em invenção, seria bom convidar as produtoras que inventaram esse encontro para falar um pouco sobre essa ideia, sobre o Festival Alberto Nepomuceno, como surgiu e como tem se desenvolvido ao longo desse período. E ninguém melhor que você para apresentá-las à plateia. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Essa atividade é uma atividade que a Faculdade Vale do Jaguaribe acolheu do Festival Alberto Nepomuceno, o FAM, que o Festival Alberto Nepomuceno é realizado pela produtora Vagalume. Os dois Vagalumes estão aqui presentes. O primeiro Vagalume é a Cris Queiroz e o outro Vagalume é a Renata Sampaio. A gente brinca, mas tem um livro de um filósofo, né? Tem um livro de um filósofo sobre a Noite dos Vagalumes. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. E, falando do surgimento do festival, a ponta do novelo foi a Isabel Gurgel. Iniciou com uma série de concertos em igrejas de Fortaleza e Aquiraz, com a música instrumental, mas no formato erudito, clássico. E, ao longo dos anos, nós estamos na 7ª edição,
nós fomos ampliando os espaços de apresentação, fomos ampliando também o tipo de música, para, por exemplo, a música mais atual de DJs, fomos fazendo um cruzamento com outras linguagens, como literatura, fotografia. Fomos aos outros espaços, como agora na 7ª edição, para Canindé, chegamos numa tribo indígena, fomos a Icó, já estivemos em Pacajus, e já estivemos em Juazeiro do Norte, e pela primeira vez estamos aqui em Aracati. Que bom, para a gente também, para a gente também. Bom, meus amigos, vamos encerrar nosso bate-papo, a nossa roda de conversa. Foi muito interessante. Eu acho que nós todos aqui saímos com um espírito mais leve. A vida parece que vai ficar mais light para nós todos, porque essa realidade que às vezes nós fazemos questão de dizer, isso é real, né? Somente nós acreditamos no real que nós estamos pegando. A partir dessa conversa, nós sabemos que a ficção, né, a nossa vida interior, os nossos desejos fazem parte da nossa vida também, são realidades também, entendeu? E como ela disse, a nossa vida é um mistério, né? Nós somos seres religiosos, né? Nós estamos ligados a um ser supremo, entendeu? Isso é mais verdade ainda, que a nossa vida não é só aquilo que nós fazemos, aquilo que nós ouvimos, sentimos, né? Mas essa nossa relação com Deus, essa relação com o próximo, essa comunhão entre as pessoas, né? Isso faz a nossa vida. Isso constitui o nosso ser, constitui a nossa vida. Daí porque, após a sua palavra, né, eu acho que nós nos sentimos realmente mais felizes hoje. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também ao grupo Vagalume Cultural por ter nos trazido a professora Isabel, a jornalista Isabel Gurgel aqui entre nós, e desejamos que essa jornada, esta fã festival, né, pelo Ceará inteiro, né, seja muito proveitoso para todos os cearenses. Muito obrigado. E eu tenho certeza que está valendo essa conexão. Mais leitura, mais erudição, mais conhecimento. Vale Conexão, um programa da Faculdade Vale do Jaguaribe com o Instituto Vale do Jaguaribe, levando a nossa gente, a nossa cultura, a nossa ciência, o nosso saber até você. Participe, este espaço é seu.